Bem, vamos então gravar este vídeo aqui no meio do meu terreno, porque está muito calor lá dentro e porque este vídeo pede assim uma conversa mais informal. Portanto, eu vou responder aqui algumas das questões que mais me fazem, alguns dos pontos que as pessoas mais têm curiosidade sobre o meu percurso. O que é que mudou nos últimos 6 anos? Quem é que eu era? O que é que eu tinha naquela altura? O que é que eu não tinha que me fez mudar? E o que é que realmente me trouxe ao dia de hoje? Portanto, em 2020 eu era uma enfermeira num serviço de urgência. Eu acreditava verdadeiramente que era por ali que a minha vida ia ser, até o último dia da minha vida. Eu acreditava que ia fazer aquilo até ao final da minha vida. Na altura tinha uma filha, portanto... E em 2020, quando realmente eu decido mudar de vida, eu estava grávida da minha segunda filha. O que é que aconteceu nessa altura que me fez mudar? E o que é que aconteceu que realmente me trouxe até ao dia de hoje? Na verdade, para mim, e eu cresci no seio de uma família de pais empreendedores, cada um com o seu negócio, cada um a vir do zero, a construir do zero. Então, para mim, o valor suor, trabalho, trabalhar duro para ter aquilo que nós queremos, era realmente algo que, para mim, sempre foi aquilo que eu vi desde pequena. E quando eu chego à enfermagem, eu encontro tudo isso. Encontro a possibilidade de realmente trabalhar muito, de trabalhar duro, de faltar. Os meus pais também faltaram em muitos momentos da minha vida, não propriamente que faltassem fisicamente, também faltavam, mas acima de tudo porque não estavam lá, ok? Porque não eram a presença que eu via noutros pais e que hoje eu posso ser para as minhas filhas. Portanto, faltar no Natal, faltar no aniversário, era para mim algo normal dentro daquilo que eu tinha visto na vida. E em 2020, quando eu engravido da minha segunda filha, eu faço um descolamento da placenta uma vez num turno e nesse dia eu sou mandada embora, não é? Portanto, tenho que ficar baixa e eu tinha tido uma depressão pós-parto da minha primeira filha e eu só pensava, ok, vai repetir-se tudo de novo. Vou voltar a sentir-me inútil, passar agora uma gravidez, eu estava de 8 semanas, portanto ia ser a gravidez até ao final de cama, já tinha tido isso da primeira filha e assim foi. Fui para casa e durante ali alguns dias eu estava mesmo mal. Eu queria continuar a trabalhar, queria continuar a minha vida e eis que um dia estou sentada no sofá e passo por um conteúdo no Facebook, na altura, sobre ganhar dinheiro online. Eu não sei qual é o teu entendimento sobre isso. Eu não sei, hoje em dia já é muito mais difundido, mas para mim é inconcebível. Não havia sequer, é que eu nem tinha preconceito, eu simplesmente não imaginava que alguém pudesse pegar num telemóvel e ganhar dinheiro com isso, construir um negócio com isso. Não me fazia sentido. Ok, os meus pais eram empreendedores, mas de negócios físicos, negócios locais. Então, é nesse dia que eu peço mais informações e o meu pensamento foi, ok, também, o que é que eu tenho a perder? Estou aqui deitada no sofá e estou. E foi assim então que a minha vida mudou em 2020. E quando eu decido entrar no negócio, eu começo a ver e rapidamente eu entendo que, espera, há aqui muita gente, sim, há muita gente que faz isto e nem sabe o que é que está a fazer, mas há umas quantas que vivem disto. E para viver disto, não basta não saber o que fazer ou não basta vender umas coisinhas. E nesse momento eu começo então a fazer perguntas, a estudar sobre o assunto e a entender o que era isto do network marketing. E a minha vida muda toda. Os últimos 6 anos eu vivi para ser cada vez uma networker mais profissional. E na verdade aquilo que aconteceu foi que ao final de um ano, portanto, o meu objetivo no início dessa caminhada não foi despedir-me, é o objetivo de muita gente que chega ao negócio. Muita gente que chega ao negócio quer mudar de vida, quer despedir-se,
muita gente não está satisfeita. Eu estava satisfeita, eu gostava daquilo que eu fazia, eu amava ser enfermeira, eu trabalhava no serviço que eu amava os meus colegas, eu adorava trabalhar na urgência, sempre quis trabalhar na área do doente crítico, então eu estava verdadeiramente feliz com aquilo que eu fazia. Não era propriamente feliz nos 1000 euros por mês que ganhava, nas 70 horas por semana que fazia, mas não tinha assim tanta crítica, porque na verdade era aquilo, eu sabia quanto é que ganhava um enfermeiro em Portugal. O que é que a enfermagem me dava também e que eu não estava disposta a abdicar quando entrei no network marketing? A enfermagem dava muita recompensa pessoal, porque na verdade nós no serviço de urgência nós recebíamos pessoas verdadeiramente mal e a recompensa humana, a recompensa de saber que no momento decisivo da vida daquela pessoa nós fizemos algo certo, foi também, era também algo que me alimentava muito o ego. Então eu gostava muito dessa parte do cuidar, do salvar vidas, como nós dizíamos. A questão é que me tirava também muito e eu não tinha noção. Eu não tinha noção, obviamente que gostava e a minha primeira filha, eu só a vi dar os primeiros passos uma semana depois dela já andar. Ela a primeira vez que disse mãe foi olhar para uma foto minha e então sim, eu tinha noção que me tirava algumas coisas. Mas logo de seguida era a vida a acontecer e certamente tu já sentiste isso na tua vida, ok? Hoje não consigo estar tão presente para o meu filho, mas logo a seguir é a vida a acontecer, jantares para fazer, coisas para fazer, temos que ganhar dinheiro, temos que pagar contas. Então rapidamente isso se dilui e rapidamente tu estás a aceitar aquela vida. A questão é que quando eu venho para casa e quando eu começo a ver outras realidades, eu começo a parar e a pensar, fogo, eu perdi o primeiro ano de vida da minha filha. Eu dei mais ao hospital do que à minha família. Eu não vejo a minha filha muitas vezes adormecer, nem acordar. Eu nunca estou com o meu marido. Será que é isto que eu quero da minha vida? Então eu tomei uma decisão. Eu decidi que quando terminasse a licença de maternidade, eu iria voltar à enfermagem, mas eu não iria precisar da enfermagem para pagar contas. E isso já fazia muita diferença, porque isso faria com que eu já não precisasse ter 2, 3 trabalhos, porque na verdade nós tínhamos um objetivo que era comprar casa e com um trabalho só não dava. Então, ao fazer isso, aquilo que aconteceu foi que o meu objetivo era único e exclusivamente ter um trabalho de 40 horas só. Em agosto de 2021, quando eu regresso à enfermagem, portanto, aqui pelo meio tivemos a pandemia, em agosto ainda vivíamos a pandemia, em agosto de 2021 não, em agosto de 2020. Ainda estávamos ali com tudo muito fresco da pandemia. Eu lembro-me que nesses meses eu vivi em pânico da ideia de poderem chamar e eu ter 2 bebés em casa, não é? E quando eu regresso, eu não me queria despedir, não é? Eu olho para a minha escala e eu tinha todos os dias daquele mês escalada como manhã. Tinha 2 folgas no mês, nenhuma delas no fim de semana e não eram seguidas. Ou seja, eu ia descansar 2 dias no mês, todos os outros dias eu ia fazer manhã, o que implicava que eu ia sair de casa antes das minhas filhas acordarem, ia chegar a casa já às 5 e tal, 6 horas, cansada, para fazer jantares, marmitas, essas coisas todas e eu pensei, eu não preciso disto. Já ganho mais no meu negócio do que na enfermagem. 3 dias depois de eu ter regressado ao trabalho, entreguei a carta de despedimento e a partir daí tive medo, muito medo, e as pessoas muitas vezes acham que é uma decisão que se prende só com a parte financeira e não é? E obviamente que hoje eu tenho uma noção de negócio, uma visão de negócio que eu não tinha naquela altura. Na verdade, eu não sabia o que ia acontecer depois daquilo. Mas eu pensei, e isto agarrou-me durante muito tempo, que era, primeiro, eu tenho um curso superior que me permite voltar ao mercado se isto correr mal, se não for aqui, em qualquer sítio. Segundo, eu não tenho medo de trabalhar. E essa crença ainda hoje me dá muita segurança. E eu aconselho sempre as pessoas a terem assim uma crença forte, que é, se tu não tens medo de trabalhar, se isto falhar, tu vais fazer qualquer coisa, não importa. E eu dizia mesmo, se tiver que ir lavar sanitas, perfeito, eu vou, eu não tenho medo de trabalhar.
é o que é. Então isso agarrou-me tanto que me deu muita segurança para dar os próximos passos. Na verdade, no início, os primeiros 3 meses, eu não consegui deixar a enfermagem a 100%, portanto ainda arranjei ali meia dúzia de turnos no hospital privado, porque é difícil, malta, muito difícil darmos esse passo de fé. Mas quando eu decidi realmente, não, eu vou viver do meu negócio, então aí sim, despedi-me e levei então muito a sério aquilo que eu tinha decidido, e durante 6 anos tudo aquilo que eu fiz foi investir em mim. Hoje tu vês aqui alguém a gravar um vídeo, entras no meu Instagram e vês-me em palcos, vês-me a falar com muita gente, a liderar uma equipa muito grande, mas na verdade, quando eu comecei a fazer uma videochamada no WhatsApp, era impensável para mim. Enviar um áudio era impensável para mim. Então, na verdade, eu percebi que eu não tinha aquilo que era necessário. Eu podia fazer tudo o que eu quisesse, mas eu não sabia comunicar. E numa posição de liderança, comunicar não é uma skill a desenvolver, é a skill a desenvolver. Porque não tem como, tudo aquilo que nós fazemos é comunicação. Eu, quando vou para a frente de uma equipa, por muito incrível que a minha ideia seja, se eu não sei passá-la daqui para aí, o que acontece é que nada vai acontecer. É que a minha equipa não vai entender. E, de repente, dentro do negócio de network marketing, tu começas a ter imensos perfis, pessoas muito diferentes de ti, muitas pessoas que te desafiam muito, e tu tens verdadeiramente de ser um bom comunicador. Então, quando eu entendi que, eu quero fazer isto, mas, eu não tenho aquilo que é necessário, eu percebi que existia um caminho muito longo para percorrer. E esse caminho não era sobre aprender mais técnica, não era sobre fazer mais cursos, não era sobre eu conseguir chegar a mais pessoas, porque repara, tudo o que era trabalho duro, trabalho de, tens de falar com 500 pessoas por dia, eu fazia isso tudo. A questão é que o caminho duro do network marketing é o teu, é desenvolver-te a ti. E numa posição de liderança, tu tens sempre espelhos apontados a ti. Tu tens sempre alguém a ver o que tu fazes, tu tens sempre alguém a dizer como é que faria melhor, tu tens sempre pessoas que vão pôr espelhados diretamente, como se fosse uma luz forte a incidir nos teus olhos, aquilo que tu gostas e aquilo que tu não gostas em ti. E quando eu entendi isto, eu percebi, não há outra forma, e vai ser duro. E foi duro. E passaram 6 anos e esse foi o trabalho que eu mais me orgulho. Portanto, o network marketing deu-me tudo o que eu tenho hoje. Deu-me a vida que eu tenho, a estabilidade financeira que eu tenho, a possibilidade de ter 6 filhos, vou ao caminho do 6º, está quase a nascer, a possibilidade de ter comprado a casa dos meus sonhos, a possibilidade de viver no interior do país sem ter que estar presa a filas de trânsito, deu-me tudo isso. Mas, acima de tudo, aquilo que de mais valioso o network marketing me trouxe foi esta transformação pessoal, porque, na verdade, esta transformação pessoal vai para onde eu for. E se eu tiver que recomeçar 500, 600, 1000 vezes, eu tenho tudo em mim. Porque, dinheiro gasta-se, casas compram-se e vendem-se, mas aquilo que tu és, aquilo que tu transformas, isso é impossível mudar. Portanto, sem dúvida alguma que foi assim um percurso grande de 6 anos, dos quais me orgulho muito, mas que nem sempre foram fáceis. Então, eu já falei aqui disto tudo, também já falei como é que este negócio me deu o que eu mais valorizo, e acima de tudo eu digo muitas vezes que eu não sou a líder que vai exibir um grande carro, um relógio da Gucci, não sou, até porque eu sou verdadeiramente forreta, sabes? Mas sou a pessoa que, para mim, o dinheiro serve para comprar mais tempo, para mim o dinheiro serve para comprar mais presença, para mim, e durante muito tempo, e às vezes as pessoas confundem isto, durante muito tempo eu investi muito do meu tempo, porque eu não tinha dinheiro. Então o que é que acontecia? As minhas filhas iam dormir, eu ficava às vezes até às 5 da manhã. Durante o dia estava com elas em casa, não é?
estava com elas em casa, tinha que fazer as coisas todas, cuidar delas, eu não tinha empregado, eu não tinha nada disso, eu estava a construir, eu ainda não recebia assim mundos e fundos, então eu investi muito tempo, todos os bocadinhos que eu tinha dedicava ao meu negócio e agora cada vez mais aquilo que eu faço é, eu invisto o meu tempo inteligentemente naquilo que me dá dinheiro para comprar mais tempo, para comprar mais estabilidade, para comprar mais qualidade de vida. E às vezes as pessoas esquecem-se um bocadinho disto, que é, tu tens sempre que pagar o preço. No início, o preço é o teu tempo, para que depois o dinheiro que tu ganhas comece a comprar-te mais tempo, comprar-te mais presença com quem tu queres estar, a fazer o que tu queres fazer, a fazer aquilo que tu és feliz a fazer, a dizer sim e não. E essa liberdade de escolha foi a primeira conquista que eu tive dentro do network marketing. Muitas vezes as pessoas percorrem muito a liberdade financeira. O que é isto da liberdade financeira? A liberdade financeira é realmente tu seres completamente livre financeiramente e saberes que, ok, se eu parar de trabalhar hoje, eu consigo viver até ao final dos meus dias tranquilamente. Essa liberdade é uma liberdade numérica, tu consegues conquistá-la através de números, investimentos e por aí vai. Mas a primeira coisa que tu ganhas com o network marketing é a liberdade de escolha, que tu não tens no mercado tradicional. Tu não decides se vais ou não trabalhar com aquela pessoa. Tu não decides, muitas vezes, a que horas vais comer ou o teu almoço. Tu não decides nada disso. A liberdade de escolha não é não fazer nada, não é escolher não fazer, é acima de tudo escolher como, quando, onde e com quem. E isso é das primeiras coisas que eu ganhei dentro deste mercado e é das coisas que eu mais privilegio. Porque com essa liberdade de escolha eu consigo ser feliz e consigo construir tudo o resto. Liberdade geográfica tenho, efetivamente. Mudei-me de Sintra para o interior do país, comprei uma casa no campo, vivo a minha vida ao ritmo que eu quero, mas aquela liberdade geográfica de eu estou a trabalhar nas Maldivas e assim, não é o meu sonho, não o percorro e dificilmente alguém tem uma liberdade geográfica dessas com tantos filhos. Mas efetivamente, para quem tem esse sonho de vida, esta pode ser uma realidade também muito, muito interessante. Então, o que é que eu faço hoje? E muitas vezes as pessoas perguntam-me isto. Há um momento em que isto deixa de ser sobre ti. E esse momento é normalmente quando tu ganhas aquilo que tu precisarias para ter uma vida muito acima daquilo que algum dia sonhaste. Estamos a falar de que... Não estou a falar de ganhares o mesmo que ganhavas no teu trabalho. Estou a falar de ganhares muitas vezes 5, 10 vezes mais do que tu ganhavas no teu trabalho. E efetivamente isso já te dá aqui uma estabilidade financeira e um ganho mensal que tu nunca sonhaste ter e que tu podias trabalhar a vida toda e que não ias tê-lo. E nesse momento tu consegues comprar coisas que antes não conseguias, consegues realizar sonhos que antes eram só um sonho. Por exemplo, para mim foi mesmo muito impactante comprar a casa. Consegues fazer coisas que antes tu até podias sonhar, mas era muito ao longe. E nesse momento em que tu já chegas lá, tu pensas, e agora? O que há agora? Agora há outras pessoas. E aqui eu distingo quem continua a crescer de quem começa a cair. Porque quando o dinheiro te compra tudo aquilo que tu sonhaste, tem de deixar de ser sobre ti. Obviamente que há sempre um próximo nível, e há sempre um próximo nível para quê? Para o teu desenvolvimento, para o teu crescimento. Mas quando eu digo deixar de ser sobre ti, é certo. Então, se eu já vivi isto, porque é que eu não posso trazer 10, 15, 30, 100 pessoas a viver o mesmo que eu? E nesse momento tu já não te levantas da cama propriamente para ganhar mais dinheiro. Porque, sejamos sinceros, entre ganhar 5, ganhar 10 ou ganhar 30, a qualidade de vida, especialmente num país como em Portugal, ok, a qualidade de vida não vai mudar assim tanto, a menos que tu tenhas sonhos megalómanos, mas quando tu consegues efetivamente levar tudo aquilo que foram as aprendizagens da tua vida à vida de outras pessoas e que tu começas a ver que, ok, mais uma pessoa que se despediu, mais uma pessoa que conquistou essa liberdade de escolha, mais uma pessoa que hoje me diz que ir ao pediatra já não é um problema, mais uma pessoa que vai almoçar comigo e não olha para a coluna da direita, mais uma pessoa que já ousa sonhar maior. Tu consegues ver que isto deixou de ser sobre ti. E quando deixa de ser sobre ti, começa uma missão diferente. Que a missão já não é propriamente eu dar o melhor à minha família.
A missão passa a ser eu ajudar outras famílias a conquistarem aquilo que eu conquistei. Porque a minha família já tem a minha presença, já tem tudo o resto que outrora foi um sonho, ok? Portanto, na verdade, se eu tivesse que dizer só uma frase à pessoa 2020, era só: vai, confia. Eu acho que a Inês lá atrás foi muito corajosa, porque sem ter aquilo que era necessário, simplesmente levantou-se e foi. Mas eu só lhe diria, só lhe empurraria nas costas e dizia: vai com mais fé. Vai sem teres que provar nada a ninguém, porque durante muito tempo foi isso. Eu achei que tinha que provar a alguém. E na verdade eu não tinha que provar a ninguém, só tinha que desfrutar deste processo que me deixou inevitavelmente mais rica. E eu não falo de dinheiro. Um grande beijinho e até já.